Meus irmãos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10 nos traz uma história de um homem. Talvez você já ouviu falar dessa história. E por que eu quero falar dessa história aqui nesta noite? Porque nós estamos no ano de 2021. Essa história aqui aconteceu 21 séculos atrás. Quando Jesus ele veio à Terra, o tempo ele se fez, como nós conhecemos hoje. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Aqui é o século I, essa história tem a nos ensinar hoje. Por quê? O tempo ele está passando. A nossa vida está passando. Hoje eu estou com 31 anos. Eu não sei quantos anos você tem. Mas o meu vigor não é mais o mesmo de quando eu tinha 20. Onde a gente aguentava ficar ali 2, 3 horas jogando futebol. Hoje você joga 1 hora e já fica exausto. Com 10 minutos eu já estou botando a tripa para fora, como dizem aí. Então, a gente começa a perder o vigor. A gente começa a perder o nosso ânimo. E Marcos, no capítulo de número 10, ele vai nos trazer a história de uma pessoa que teve o seu ânimo trazido de volta. Jesus trouxe o ânimo dessa pessoa de volta, que é o cego de Jericó, que é Bartimeu. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52, que vai dizer o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Meu irmão, talvez você tenha vindo aqui à igreja hoje arrastado. Talvez você não queria vir à igreja hoje. Talvez você já foi em algum lugar arrastado, sem vontade de ir. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Você não tem ânimo para ir para o lugar. Vamos a tal lugar. Aí você começa a falar: não vou. Começa as desculpas, Vamos a tal lugar. Não vou, estou cansado, trabalhei o dia todo. Vou não, estou com um parente doente. Vamos para a igreja. Vou não, passei meu domingo todo na praia. Dia do Senhor. Vou não, aquela igreja não estou gostando mais daquela igreja. As pessoas vão perdendo o ânimo. E o que é ânimo? Ânimo é uma característica de alguém que sente a vida correr-lhe pelas veias. Sente um desejo, por mais tímido que seja, de continuar na estrada da existência, rumando para a linha de chegada, para a vitória. Ânimo. Nossa vida tem que ser vivida com ânimo, mas isso não é o que tem acontecido. Ânimo não é uma característica que tem sido encontrada na vida de uma imensidão de pessoas. As pessoas elas estão vivendo as suas vidas estressadas, aflitas, ansiosas, angustiadas, sem ânimo para viver. Muitas tiram a sua vida sem ânimo para viver. Alguém que tira a sua vida, ela não quer tirar a sua vida, ela quer tirar a sua dor. Ela quer tirar a sua aflição, ela quer tirar a sua angústia. E qual que é o resultado disso? Os consultórios
psiquiátricos estão lotados. As salas dos psicólogos estão lotadas, porque essa não tem sido a realidade das pessoas. O desânimo e a falta de perspectiva de vida têm envelhecido interiormente e precocemente muita gente. Então nós não estamos apenas envelhecendo no nosso exterior. As pessoas também estão envelhecendo no seu interior. Por quê? Está faltando ânimo na vida delas. A história que nós acabamos de ler aqui vem nos mostrar como é importante ter ânimo. Um santo ânimo de vida. A Bíblia diz que aqui que esse cego era o cego Bartimeu, mas Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu era uma expressão em aramaico para dizer filho de Timeu. A Bíblia chama que ele de Bartimeu porque ele era filho de Timeu, mas a Bíblia não fala o seu nome. Paradoxalmente, Bartimeu aqui era a pessoa mais animada daquela multidão. E curiosamente, os desanimados é que foram dizer a ele: tenha bom ânimo. Mas era exatamente ele que deveria dizer aos desanimados: tenham um bom ânimo, assim como eu estou tendo um bom ânimo. Este encontro aqui acontece quando Jesus e mais uma multidão saem de Jericó para Jerusalém. Era festa da Páscoa, a mais importante festa de Israel. E somente os homens de 12 anos para cima e num raio de 25 quilômetros de Jerusalém é que podiam frequentar essa festa. Jesus estava indo para essa festa. Jericó ficava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Então vinha uma multidão de homens atrás de Jesus. Era a última viagem de Jesus antes da sua prisão, antes do seu julgamento, antes da sua condenação, antes da sua crucificação, antes da sua morte e antes da sua ressurreição. E nesta caminhada de 25 quilômetros entre Jericó a Jerusalém, Jesus ainda teve tempo para atender aos anseios e ao clamor de um cego, de um mendigo, que estava à beira do caminho. Ele estava ali por quê? Para mendigar. Ele não tinha sua visão, mas o seu bolso poderia alimentá-lo. Mas ele também estava ali, as pessoas ficavam à beira do caminho para poder parabenizar aqueles que podiam ir para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então nós vemos aqui o clamor de um cego e mendigo. Ele teve tempo de renovar o ânimo de alguém que não recebia um incentivo de ninguém, que não era motivado por ninguém. Quantas vezes você já parou na beira de um mendigo? Eu não estou fazendo essa pergunta para te julgar, não. Eu estou fazendo essa pergunta porque muitas vezes os mendigos, eles passam despercebidos aos nossos olhos. Uma pessoa cega passa despercebida aos nossos olhos, mas não aos olhos de Jesus. Jesus, nessa caminhada, ele ainda tem tempo para trazer ânimo para a vida de Bartimeu. Sua condição de cego o trazia para a classe de pessoas que eram consideradas amaldiçoadas. As pessoas daquela época, elas davam graças a Deus por não terem nascido cego. E os seus gritos, eles foram atendidos pelo Senhor da vida, pelo príncipe da paz, pela raiz de Davi, pelo Messias, pelo Cristo de Deus, pelo leão da tribo de Judá. Foi ele quem chamou Bartimeu, foi ele quem te chamou. Ele é o nosso Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. O Senhor do tempo parou o seu tempo para ouvir um desgraçado, um amaldiçoado. O Senhor Jesus, ele quer dizer isso para você nesse momento. Tenha ânimo. Hoje as coisas vão começar a mudar na sua vida. Tenha ânimo. O que você tem que fazer? Você tem que ir até Ele.
Para as coisas mudarem na nossa vida, nós temos que sair do nosso estado, do lugar onde que nós estamos, e nós temos que ir até Jesus. Mas neste caminho, até Jesus, Satanás, ele tenta com todas as suas formas lançar as sementes do desânimo. E são várias essas sementes. Talvez a semente do desânimo para você seja a sua falta de tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ir à igreja, para participar da escola bíblica dominical. Eu não tenho tempo. Eu não estou conseguindo. E aí você vai se sentindo desanimado. A sua Bíblia começa a colar as páginas. Não tem mais aquela intimidade com Deus que você tinha há tempos atrás. Nós temos que sempre estar avivando o fogo do nosso coração. Talvez as sementes do desânimo seja a sua saúde. Você não está cuidando da sua saúde, a sua saúde não está boa. E aí você passa a estar desanimado. Você passa a viver a sua vida desanimado. Talvez a semente do desânimo para você seja o dinheiro. Você não tem dinheiro para investir. Você não tem dinheiro para pagar suas contas. Está faltando dinheiro. Talvez você não tenha colocado o seu dinheiro nas prioridades corretas. Aí você começa a ficar desanimado. Talvez seja a sua semente do desânimo, seja a sua dificuldade em aprender alguma coisa. Talvez alguém te falou que você não é capaz de aprender algo, de ser um melhor profissional, de ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa. São várias as sementes do desânimo na vida das pessoas. E isso vai tornando a nossa caminhada mais pesada. Vai tornando a nossa vida mais pesada. E essa é uma das razões pela qual eu queria dizer para vocês, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Em que áreas da sua vida vocês têm se sentido bem animado? Nós temos aqui, na história deste homem, cego e mendigo, 4 motivos pelos quais nós temos que nos manter animados. 4 motivos pelos quais o crente ele deve ter ânimo. Em primeiro lugar, o crente ele tem que ter ânimo para clamar a Deus. Olha o que o versículo 47 ele diz aqui. Ouvindo que era quem? Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu quem era Jesus. Provavelmente ele sabia quem era Jesus, a fama de Jesus já tinha corrido a sua região, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, dos prodígios de Jesus. Então ele clamou bem alto: Jesus, filho de Davi. Não Jesus, filho de José, mas Jesus, filho de Davi, reconhecendo a divindade de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A falta de ânimo, meus irmãos, tem feito com que muitos se calem no momento em que deviam gritar bem alto para o socorro, no momento em que deviam fazer como salmista: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz quando gritei para o socorro e me livrou das minhas aflições. Mas nos momentos de luta, nos momentos de aflições, parece que a voz, ela desaparece. Parece que a coragem para enfrentar a pressão desaparece. É preciso ter ânimo para enfrentar os momentos de angústia e não se deixar ser vencido pela pressão da depressão. É preciso ter ânimo. E Jesus é a força que nós precisamos nestes momentos, porque Ele está conosco. Mas nós temos que clamar a Ele. Nós temos que ter essa coragem de clamar ao Senhor. A presença dEle enche o nosso coração. A presença dEle enche o coração do sofredor, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo esperança.
A vida de Bartimeu era marcada por um desespero. Bartimeu, ele não tinha perspectiva de mudar a sua vida. Bartimeu, ele não tinha como se realizar profissionalmente. Bartimeu, ele não tinha como se sentir útil para a sociedade, ele era considerado um maldito de Deus. Mas o simples fato de ouvir que Jesus, o Nazareno, estava vindo na direção em que ele se encontrava, foi suficiente para renovar a esperança do seu coração. Então ele passou a gritar, ele reuniu forças, ele se encheu de ânimo e ele tocou o coração de Jesus. Talvez a história de Bartimeu seja a sua história. Talvez a história de Bartimeu seja a sua história. Então eu queria que você ouvisse bem. Jesus, o Nazareno, vem em sua direção. Jesus, o Nazareno, está te chamando pelo nome. Está falando para você ter bom ânimo. Rebele-se contra a pressão do desespero, rebele-se contra a pressão da ansiedade e vá até Jesus. Não permita que essas coisas o dominem. Mas quando nós permitimos que essas coisas nos dominem, nós estamos entrando numa filosofia que não é agradável a Deus. A filosofia do caminho mais curto é mais rápido. Por que clamar a Jesus se eu posso resolver meu problema com a força do meu próprio braço? Por que clamar a Jesus se eu posso marcar com o psicólogo, com o psicanalista para poder conversar com ele? Por que que eu posso ir pelo caminho mais longo se eu posso ir pelo caminho mais curto? A filosofia do caminho mais curto e mais rápido tem sido uma alternativa fácil, mais confortável, menos desgastante para as pessoas. Mas a filosofia do caminho mais curto é uma armadilha. Por quê? Porque ela é inimiga da esperança. E quando nós não encontramos atalhos, quando nós não vemos as coisas acontecerem na nossa vida conforme aquilo que nós esperávamos, quando a demora de Deus domina o cenário da nossa vida, o que acontece com a gente? Nós desesperamos e desanimamos. Essa palavra, esse texto trouxe ânimo para o meu coração em um momento em que eu estava muito desanimado. E eu clamei pelo Senhor Jesus. E é em tempos assim que a doce voz do Senhor Jesus é suficiente para recobrar o nosso ânimo, para renovar a nossa esperança, para nós esperarmos a bênção que vem do alto. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em Isaías capítulo 57, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É isto que a Bíblia diz em João capítulo 16, no versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, Jesus falando dele, em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Como tem sido a sua história? As suas escolhas são pelos caminhos mais curtos ou pelo caminho de Jesus, o caminho certo, o caminho correto? Se você está indo pelo caminho mais curto, eu queria te dizer que esses caminhos mais curtos, eles estão tapando as suas visões, a sua visão. E você está sendo conduzido para a beira do caminho. Você está sendo conduzido para a entrada da cidade, a mendigar uma oferta de carinho, de tempo, de atenção. Você precisa ouvir o convite do Senhor Jesus.
E isso tem que trazer ânimo para a sua vida. Vinde a nós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele vai fazer o quê? Vai aliviar o nosso coração. Ele vai trazer ânimo para a nossa vida. Seu ânimo será renovado. E você clamará com intensidade e esperará confiantemente pela ação do Senhor. Então, qual o motivo? O primeiro motivo que a história de Bartimeu nos traz para nós termos ânimo é que o Senhor Jesus nos dá ânimo para clamar. Mas o Senhor Jesus também nos dá ânimo para perseverar. O versículo de número 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. No momento em que você se erguer para lutar pela sua vitória, para encarar de frente o desespero, a aflição, muitos outros adversários tentarão te sufocar. Talvez seja uma pessoa, talvez sejam aquelas sementes do desânimo que eu falei aqui um pouco atrás. Sempre tem alguém no nosso caminho para nos trazer uma palavra de desânimo. Eu já fui esse alguém. Muitas vezes eu sou esse alguém. Muitas vezes você é esse alguém. Para trazer um desânimo na vida de uma pessoa. Alguém chega perto de você, conseguiu um emprego. Que bom, onde que é? Na empresa tal. Nossa, você vai trabalhar naquela empresa? Aquela empresa não paga o funcionário direito. Aquela empresa escraviza os funcionários. Olha a semente do desânimo. Nós podemos ver isso, talvez você já passou isso pela sua vida, você que é casado. Você chega com bastante entusiasmo para conversar com alguém. Eu vou começar a namorar com fulano. O quê? Com fulano? Não. Fulano não presta, não. Você vai acabar com a sua vida namorando com fulano. Semente do desânimo. A semente do desânimo vindo no seu coração. Te dizendo que você não é capaz. Te dizendo que você não pode ter esperança. Essas sementes são adversários, são inimigos da esperança. Elas dirão que a sua situação é incômoda a ela, incômoda também para Jesus. Elas farão com que você se sinta cheio de desânimo. E que você seja uma pessoa como ela é, desanimada, sem ânimo. Então você será levado a concluir que o melhor que você tem a fazer é voltar para a beira da estrada. Não vou trabalhar não naquela empresa então. Não vou namorar com aquele rapaz não. Afinal, quem se importa com você? Aí você fica se perguntando, por que Deus? Por que comigo? Para que isso? Qual que é o propósito disso? Você deu ouvido às sementes do desânimo. E curiosamente, em situações como essas, as pessoas são convencidas não a perseverarem no ânimo, mas a perseverarem no desânimo, na rotina, na falta de fé. Isso tudo vai trazer ao desânimo. Se você ouvir a voz dos adversários da esperança, você não vai perseverar. Você não vai ter persistência, você não vai insistir. Porque estes inimigos, eles não querem ver a sua vida transformada. Eles não querem ver você sendo útil. Eles não querem vê-lo renovado e reanimado. Eles não querem te ver vivo. Especialmente se sua disposição for de servir ao Senhor Jesus. Lá vai o crente. Mas ele não é crente, não. Ele não tem uma vida de testemunho. Aí isso chega na sua mente, chega nos seus ouvidos. Meu Deus, eu tenho vivido para o meu Deus, tenho servido ao Senhor, as pessoas estão falando isso de mim. O que acontece? Vou parar. É preciso ânimo para vencer esses adversários. É preciso ânimo para vencer os adversários da vida. É importante não se calar diante deles. Imagine se Bartimeu tivesse se calado, era a oportunidade da sua vida. Gente para interromper a sua busca não faltará.
Gente para levantar dificuldades também não faltará. Gente para bloquear a sua passagem em direção ao Senhor Jesus irá se multiplicar. Porque elas não querem você andando nos caminhos do Senhor. Neste momento é necessário o ânimo para perseverar. Ânimo para perseverar. A Bíblia nos conta de uma história de uma mulher que tinha gastado todas as suas energias, que tinha gastado todo o seu dinheiro, que tinha ido a todos os médicos que poderia ter ido e não teve seu problema resolvido. Então a Bíblia vai dizer que uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filho, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aquela seguramente seria a única oportunidade e última chance de Bartimeu. Deixa eu te falar, as oportunidades que aparecem na nossa vida, elas são únicas. Se nós não aproveitarmos a oportunidade, quando surgir outra oportunidade, não vai ser a mesma oportunidade, ela vai ser outra oportunidade. Cada oportunidade para a nossa vida é única. Essa seguramente seria a única e última oportunidade de Bartimeu. Talvez por toda a sua vida, ele tenha pensado: o que eu tenho que fazer para voltar a enxergar? O que eu posso fazer para voltar a enxergar? Quando ele viu essa possibilidade, ele clamou bem alto, ele gritou bem alto, ele reagiu. Talvez é isso que você tem que fazer nesta noite: reagir, gritar por Jesus, reunir as suas forças, lutar contra os adversários da esperança. E é assim que ele vem em sua direção, com todo o poder para mudar a situação da sua vida. Jesus, ele renova o nosso ânimo para clamar, renova o nosso ânimo para perseverar, e também nos abençoa com ânimo para reagir. Olha o que diz o versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Por muitos anos, o caminho conhecido de Bartimeu era apenas aquele: vou para a entrada da cidade, ficar na beira do caminho. Talvez por muitos anos o seu caminho é o mesmo: da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a escola, da escola para casa. E você começa a entrar na rotina. Você começa a ficar vazio de opções. A rotina do dia a dia se começa a ficar cansativa, angustiante. Nada de novo acontece na sua vida. É apenas a mesma coisa. Todos os seus dias, quando você abre os seus olhos e quando você fecha os seus olhos, você sente que a sua vida é a mesma coisa. Este é o cenário da alma de quem foi vencido pelo desânimo. Não há forças para reagir, não há o que esperar, não há com que se alegrar, não há pelo que lutar. Então a pessoa, ela segue a rotina da sua vida, insossa, sem graça, desmotivante, entediante, desmotivando outras pessoas. É preciso ânimo para sair de uma rotina assim, ou de uma monotonia dessas. E isso ocorre quando alguém recebe o recado de Jesus: ei, tem de bom ânimo. Ei, o mestre te chama. Ei, o mestre quer falar com você. O mestre quer vê-lo. O que Bartimeu fez ao ouvir este recado? Ele saltou de uma vez e foi logo se encontrar com Jesus. Ele deixou o seu cobertor de lado, a sua manta que ele usava para se cobrir no meio da rua, e foi até Jesus. Ele reagiu, ele não levou em consideração a sua situação. Ele não quis saber se ele estava sujo ou não, despenteado ou penteado, com uma roupa de festa ou não. Ele foi até Jesus. Bartimeu foi até Jesus.
Bartimeu não sabia que aquele encontro iria mudar para sempre a sua vida. Bartimeu não sabia que os seus dias não seriam mais os mesmos. Mas o Senhor tinha uma surpresa para ele. Tudo isso mudou. E ele soube quem é que estava ali se aproximando dele. Eu posso imaginar que no momento que Jesus mandou que chamasse Bartimeu, o Espírito Santo de Deus sussurrou no ouvido dele e disse: Bartimeu, é hoje. Bartimeu, é hoje que o Senhor vai te abençoar. A reação de Bartimeu foi comovente. Ele jogou a sua velha vida para fora. Se era ânimo que a turma queria ver nele, viram. Porque naquele instante ele estava transbordando de ânimo, transpirando de ânimo. Uma nova vida estava à sua frente. Um novo tempo estava à sua frente. Ele fez como Efésios, se despiu do velho homem e se vestiu de um novo homem, se revestiu de novo. Reagir é indispensável para os que querem vencer as suas limitações e superar os seus problemas. Vou repetir. Reagir é indispensável para os que querem vencer as suas limitações e superar os seus problemas. As dificuldades, elas nunca têm fim para aqueles que nunca começam. Para aqueles que não dão o primeiro passo. E aí? Qual vai ser a sua reação? Jesus está chamando por você. Jesus está chamando pela sua vida. Qual vai ser a sua atitude? Você está disposto a jogar a sua velha vida fora, para o alto, e reagir contra a mesmice, contra a falta de perspectiva, contra a falta de confiança, contra a baixa autoestima? Você está pronto para isso? Então reaja. O mestre te chama. O mestre está te chamando. Com Jesus, pode parecer uma frase clichê, mas com Jesus você pode mover o mundo, você pode vencer o mundo. Mas para nós vencermos o mundo é preciso se mexer, é preciso sair do lugar. O Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que nós precisamos fazer para cumprir o ide de Jesus? Sair do nosso lugar. Ide. Se mova. Reaja. Reaja diante dos problemas. Reaja diante das aflições. Reaja diante do desânimo. Talvez você se sinta desanimado nessa noite, com a tua vida, com a tua família, com a igreja. Talvez você se sinta desanimado. Mas este é o momento de reagir. Este é um momento para você reagir. E quando você reage, o Senhor te abençoa com muito mais. O Senhor te abençoa com o ânimo para seguir a Jesus. Olha o que diz o versículo de número 52. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu, ele podia ter pensado que o que Jesus tinha feito na vida dele havia o deixado livre para viver a sua vida, livre para viver segundo os seus próprios princípios. Porque agora ele enxergava, ele não era mais cego. Então ele podia viver a sua vida como ele quisesse. Mas quem disse que Jesus ele não completa a obra que ele mesmo começou? Não existe milagre por terminar quando nós estamos falando por Jesus. A nossa vida é um milagre, porque dia a dia nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Jesus. Isso é um milagre. Se Bartimeu voltou a enxergar, então foi o propósito do Senhor que prevaleceu. Por quê? Porque não apenas a visão física foi restaurada, mas a visão da sua alma também foi restaurada. E imediatamente ele seguiu a Jesus.
Bartimeu apenas não via o caminho à sua frente, mas também via o caminho pelo qual ele podia passar. Ele tinha recebido a visão para se desviar do caminho mais curto e ir para o caminho mais certo, e ir para o caminho correto. Depois desse encontro, nós podemos ver um Bartimeu agradecido, acompanhando a Jesus, servindo de testemunho do poder de Jesus de Nazaré. Imagino que Bartimeu tenha voltado muitas outras vezes para Jericó, para poder compartilhar vida, não para mendigar. Para poder testemunhar de Jesus, não para que as pessoas pudessem ver que ele apenas era mais um cego, que estava à beira do caminho. Bartimeu teve a sua visão restaurada, Bartimeu teve a visão da sua alma restaurada, ele recebeu um novo ânimo, um bom ânimo do Senhor Deus, e ele seguiu a Jesus pelo resto da sua existência. Você também precisa ter ânimo para seguir a Jesus. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil seguir a Jesus. Ainda mais com as pressões que este mundo nos oferece, os prazeres que este mundo nos oferece. Muitas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão. Por quê? Porque as sementes do desânimo entraram no seu coração, entraram na sua vida, entraram na sua história. Você também precisa de ânimo para seguir Jesus. Você também precisa de ânimo para suportar aquilo que vão falar ao seu respeito, a partir do momento que você seguirá Jesus. Eu me lembro muito bem, 14 anos atrás, eu tocava numa bandinha, todo adolescente que queria ter uma banda de rock. Quando eu me encontrei com Jesus, a primeira coisa que eu falei foi juntar lá os meninos e falava, agora eu estou caminhando com o Senhor Jesus, eu não quero mais essa vida para mim. Qual foi a semente do desânimo que jogaram para mim? Não vai durar um mês. Não vai durar um mês, você vai estar aqui de volta para tocar conosco. Já tem 14 anos. E todas as vezes que a semente do coração, as sementes do desânimo, quiseram entrar dentro do meu coração, eu tive que clamar ao Senhor. Eu tive que perseverar. Eu tive que reagir. Não quero. Eu quero seguir com o Senhor Jesus. Eu estava falando ontem, lá na nossa reunião, a primeira vez que eu fui na igreja, primeiro que eu entrei no banheiro errado, eu entrei no banheiro feminino. Quando eu saí do banheiro, eu dei de cara com uma mulher, falei, meu Deus do céu. Mas eu participei do culto, cantei louvores ao Senhor, ouvi da palavra de Deus, saí, imaginei, agora todo mundo vai me cumprimentar. Uma igreja grande dessa, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo. No outro culto eu voltei, dessa vez eu fui no banheiro certo. Entrei, sentei, sozinho, cantei, ouvi da palavra, imaginei, dessa vez eles vão falar comigo. Ninguém falou comigo. O que eu tive que fazer? Perseverar. Perseverar. Eu me lembro que muitas vezes que eu ia bêbado para a igreja, eu ficava lá ouvindo o pastor, dormindo. E ninguém falava comigo. Quando eu fui ver, eu estava no meio do povo. Eu estava sendo amado pelo povo e estava amando o povo. Hoje, quando eu me vejo, eu estou pastoreando. Mas imagine se a semente do desânimo tivesse tomado conta do meu coração na primeira vez que eu fui. Você tem que ter a noção na sua vida que você não está aqui por pessoas. Você não está aqui por pessoas nem para pessoas. Você está aqui por Deus e para Deus. E no momento certo, eu creio que Ele vai encher esses bancos aqui, que Ele vai encher essas cadeiras aqui com pessoas. Mas se nós deixarmos a semente do desânimo tomar conta do nosso coração, nós vamos vir arrastados para a igreja, sem ânimo, desanimados. Nós não vamos dar um sorriso, por mais que vocês estejam de máscara. Não vai ser possível dar um sorriso, porque o desânimo está aqui, ó. O desânimo, ele está aqui dentro. Anime-se e mostre para todas as pessoas
Como é bom seguir a Jesus. Mostre o quanto você é grato a Jesus por tudo aquilo que Ele realizou na sua vida e que Ele ainda está realizando. Não oculte a ninguém a sua identidade. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou chamado Filho de Deus. E sabe qual é a melhor maneira de você fazer isso? É compartilhando daquilo que você recebeu. A Bíblia diz: vocês receberam de graça, deem de graça. Vocês receberam da palavra de graça, deem de graça. Vocês foram transformados pela graça. Transforme, seja um instrumento de transformação para a vida de outras pessoas. É a melhor forma de fazer isso. A multidão que vinha em direção a Jerusalém despertou a curiosidade de Bartimeu. E ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou o que estava para acontecer. As pessoas disseram a ele: um tal de Jesus vem aí, está vindo aí. Ele perguntou: que Jesus? Responderam para ele: o Nazareno. O homem desandou a gritar, porque um ânimo novo tinha tomado conta do seu coração, um ânimo que vinha da parte de Deus tomou conta da sua vida. Quando nós não ouvimos as sementes do desespero, as sementes do desânimo, o Senhor Jesus nos enche de ânimo para clamar a Ele. O Senhor Jesus nos enche de ânimo para perseverar. O Senhor Jesus nos enche de ânimo para reagir. O Senhor Jesus nos enche de ânimo para seguir a Ele. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você está disposto a fazer hoje? Deixar Jesus passar e continuar a sua rotina? Ou gritar bem alto, com bastante intensidade, para que Ele ouça o seu clamor, veja a sua angústia, veja a sua dor, veja a sua necessidade e lhe socorra? O que você está disposto a fazer hoje? Hoje, você teria ânimo suficiente que te inflamasse a tal ponto de enfrentar uma multidão para ser ouvido por Jesus? Hoje você teria ânimo suficiente para deixar a sua capa de lado e dar um pulo até Jesus? Hoje você teria o mesmo ânimo de Bartimeu? Ou você está sendo cheio das sementes do desânimo? As sementes do desânimo têm tomado conta do seu coração. Bartimeu, ele buscou Jesus na hora certa. Bartimeu, ele buscou a pessoa certa. E ele fez isso com perseverança. Quando mandaram ele se calar, ele poderia se calar, mas não, ele continuou gritando mais alto do que a primeira vez. Bartimeu buscou a Jesus com humildade, com desprendimento. O que Bartimeu ele recebeu de Jesus? Bartimeu recebeu salvação. Bartimeu recebeu cura. Bartimeu recebeu o melhor guia que ele poderia ter para a sua vida. Qual é a sua disposição hoje? Disposição de ouvir de Jesus, tenha bom ânimo, ou disposição de ouvir as sementes do desânimo? Se você está disposto a seguir a Jesus, está disposto a ouvir aquilo que Ele tem para você, se essa é a sua disposição, hoje eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus interrompeu a sua caminhada, te trouxe aqui e mandou te dizer que você precisa se encontrar com Ele. Então tenha bom ânimo. Vá ao encontro dele. Vá ao encontro de Jesus, clamando pelo nome de Jesus, com perseverança, reagindo diante dos problemas, reagindo diante das sementes do desânimo.
com ânimo para seguir Jesus. Há alguém que quer fazer isso nessa noite? Quer entregar o seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus? Quer deixar de ouvir a semente do desânimo e começar a ouvir a Jesus e trazer ânimo para o seu coração, trazer vida para o seu coração, porque Ele invade a nossa vida, Ele invade com a sua luz a escuridão da nossa vida e nos transforma. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos tira da condição de escravos do pecado e nos traz para a condição de filhos de Deus. Eu estou disposto a buscar Jesus até o fim da minha vida, até o fim da minha vida. A Bíblia diz que nós estamos sendo entregues à morte todos os dias. A vida está passando, meus irmãos. O vigor está passando. A saúde não é mais a mesma. Mas se nós olharmos para Jesus e buscarmos ânimos do Senhor, nós vamos viver as nossas vidas. Não importa se com 30, 40, 60, 70, 80 anos. O que importa é que Jesus ele estará conosco, trazendo ânimo para o nosso coração, trazendo ânimo para a nossa vida, trazendo cura para a nossa alma, trazendo salvação para a nossa história. Tenha ânimo, tenha bom ânimo. Talvez você pensou que você ia viver essa semana desanimado. Mas você está ouvindo o mestre falar com você. Tenha ânimo, tenha ânimo. Se por acaso você entrou aqui desanimado, eu queria que você fechasse os teus olhos e fizesse uma oração ao Senhor. Se por acaso as pressões da vida, as pressões do desespero, das aflições, das angústias, da depressão, da ansiedade ter tomado conta do seu coração, eu te digo nessa noite, tenha bom ânimo. E o Mestre te chama. O Mestre te chama. Peça a Ele que invada o seu coração com o ânimo novo. Que você possa viver algo novo. Ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia do teu povo, Deus. Tenha misericórdia do teu povo que está aqui, Deus. Ah, Senhor, cuide do nosso coração, cuide da nossa vida, Deus. Traga um ânimo novo no nosso coração para que nós possamos viver algo novo, nós possamos ter uma história nova com o Senhor, Deus. Não deixe que as sementes do desespero tomem conta do nosso coração, tomem conta da nossa história, tomem conta da nossa vida e nos leve para o desespero, e nos leve para a depressão, e nos leve a ser ansiosos, e nos leve para nós vivermos angustiados, Pai. Mas que nós possamos ouvir o chamado do bom mestre, que diz para nós termos ânimo, Pai. Que o ânimo venha tomar conta do nosso coração, venha invadir o nosso coração, venha transformar a nossa perspectiva, Deus. Em nome de Jesus. Nós somos filhos, nós não somos escravos. Quem é escravo não tem ânimo pelo qual viver, não tem perspectiva de vida. Quem é escravo é útil apenas para o seu dono. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos úteis para a sociedade. Nós somos úteis para a tua obra, meu Pai. Então enche o nosso coração de ânimo, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de renovo, enche o nosso coração de vida. Põe fogo dentro do nosso coração, meu Deus. Em nome de Jesus, reacende a chama, Senhor. Reacende a chama da nossa igreja, reacende a chama do nosso bairro, reacende a chama da nossa cidade, Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos dar aquilo que nós recebemos de graça, a espalhar a palavra do Senhor, espalhar sobre um Deus que muda a vida, que muda histórias, que transforma a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Pai.
Não deixe que o desânimo tome conta do nosso coração. Não deixe que o desânimo tome conta da nossa vida, Deus. Mas que a cada dia nós possamos ser animados pelo Senhor, Deus. Sermos fortes e corajosos como Josué, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Reanima o teu povo, Deus. Reanima o coração do teu povo. Reanima as batidas do coração do teu povo. Que o coração deles possa bater mais acelerado pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Reanima a nossa vida. Que nós possamos ter bom ânimo para a honra e glória do nome do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.